Bom dia, pessoal. Eu me chamo André Arnaud e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema extremamente interessante, que é a respeito da propedêutica biofísica. Obviamente, um foco maior na ultrassonografia. O objetivo geral, quer dizer, não é, na verdade, estipular uma rotina de exames durante o pré-natal, mas criar mais ou menos uma linha mestra que possa auxiliar principalmente o obstetra, o médico de consultório, no sentido de aprimorar esse acompanhamento, esse segmento propedêutico da paciente, né? Tenho o prazer aqui do lado aqui o professor Mauro. Professor Não, professor Mauro. Sou Mauro Arenásio. Queria agradecer muito o convite para falar desse assunto que a gente gosta tanto, né, que faz parte tanto do nosso dia a dia, que é a ultrassonografia, principalmente a ultrassonografia obstétrica, essa especialidade da ginecologia obstetrícia que tem crescido tanto, né, que é a medicina fetal, e que tem mudado tanto com o decorrer dos anos, e a gente vem observando a mudança dos protocolos durante os anos e tanta gente no mundo fazendo medicina fetal e mudando esses protocolos de tempos em tempos. A gente tinha uma ideia há uns 20 anos atrás que a medicina fetal era uma subespecialidade mais estática, que as coisas não mudavam tanto, mas eu acho que no decorrer dos anos, com a melhoria dos aparelhos e com mais gente fazendo medicina fetal, os protocolos vieram mudando de tempos em tempos, com maior frequência, e a gente teve que ficar mais atento a isso e mantendo sempre a atualização em medicina fetal para não perder aí o fio da meada das coisas que mudam tanto, né, André? Exatamente. Bom, a verdade tem que ser dita, quer dizer, a obstetrícia pode ser dividida em duas épocas, em duas fases. Uma fase pré-ultrassom e pós-ultrassom. Quer dizer, o ultrassom como ferramenta mudou totalmente o nosso enfoque com relação ao acompanhamento fetal. Inclusive, até deu oportunidade de se criar uma subespecialidade importante, que é a medicina fetal. Então, nessa linha, a gente pode começar falando o seguinte, quer dizer, é comum, às vezes, alunos da universidade, colegas, perguntarem assim, quantos exames de ultrassom se faz durante a gestação? Eu sempre fujo dessa resposta quantos, porque, na verdade, a pergunta certa não é quantos, é quando que a gente faz. Porque a gente vai observar que nós vamos ter janelas de oportunidade de poder avaliar de uma forma mais adequada e responder às perguntas do obstetra que está acompanhando a paciente. Qualquer médico que faz a solicitação de algum exame, quer dizer, está embutido na solicitação do exame algumas perguntas. E essas perguntas é que deverão ser respondidas para que ele possa planejar de uma forma adequada esse acompanhamento. Então, trocando a pergunta, não quantos, mas assim, quando, eu diria que o primeiro exame de ultrassom deve ser o quanto antes. Lembrando que no primeiro trimestre, a utilização da via transvaginal é obrigatória, porque nos dá uma qualidade e uma precocidade de imagem muito boa, o que nos permite precocemente se identificar vários sinais que poderão impactar a conduta durante a gestação. Então, fechado esse parêntese, eu diria o quanto antes o primeiro exame. Por quê? Porque antes mesmo da gente poder dar os parabéns à paciente que ela está grávida, a gente tem que saber se ela é tópica ou não. Quer dizer, a gente sabe que a identificação de uma gestação tópica é o primeiro passo para se começar um pré-natal de maneira adequada. E lembrando ainda o seguinte ponto, é que hoje em dia toda a nossa conduta, o nosso approach em cima de uma gestação extrauterina é extremamente conservadora, baseado fundamentalmente em quê? No uso de quimioterápicos, o metrotexate principalmente. Mas para que seja efetivo esse tipo de conduta, obviamente o diagnóstico terá que ser precoce. Então, esse é um ponto importante, o quanto antes. O quanto antes que eu falo, em torno de 6, 7 semanas em média, né? E é um dado, obviamente, extremamente útil. Passado esse o quanto antes, e uma vez a gente tendo identificado que a gravidez é tópica, nós faríamos esse próximo exame, que seria um pouquinho mais além, em torno de 12 semanas. Mas, de maneira geral, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes da avaliação de primeiro trimestre. Além de se identificar corretamente se a gestação é tópica ou não, a gente vai, através do ultrassom e do Doppler,
principalmente de fluxo trofoblástico, de corpo lúteo gravídico, de artérias uterinas também, e a imagem sonográfica em 2D, avaliar sinais importantes de vitabilidade ovular. Então, é uma condição boa da gente poder chegar para a paciente e falar, olha, a gestação está evoluindo bem e, pelo que eu estou vendo aqui, tem tudo para continuar a evoluir bem. Então, o aspecto da avaliação também da vitabilidade ovular é extremamente importante nessa avaliação de primeiro trimestre. Outro ponto extremamente importante é a identificação se essa gestação é única ou múltipla. Até porque a gente sabe que todo o protocolo de acompanhamento de gestação múltipla, e especificamente gêmeos, né, gestação gemelares, é totalmente diverso. E um dado importante em gêmeos é que a gente sabe que o prognóstico de gestação gemelar monocoriônica ou dicoriônica também é totalmente diverso. A gente sabe que o prognóstico de gestações gemelares monocoriônicas é um prognóstico pior, com possibilidades maiores de complicações durante a evolução da gestação. E nessa fase, é uma fase, quer dizer, a despeito de ter outros sinais tardios, que a gente pode usar no segundo trimestre, o lambda, o T invertido, enfim. Nessa fase, é muito mais fácil a gente identificar a corionicidade. A grosso modo, se nós olharmos no ultrassom, identificarmos 2 sacos gestacionais com embrião dentro de um e outro dentro do outro, fica muito mais fácil para a gente poder começar a falar seriamente que certamente deverá ser o quê? Uma gestação dicoriônica. Ao passo que um saco gestacional com 2 embriões dentro, a possibilidade de ser monocoriônica, obviamente, é maior. Então, já é a definição da corionicidade. É um aspecto também extremamente importante. Outro ponto importante que a gente não poderia esquecer nessa fase é avaliar o colo uterino. Por que isso? Porque existe uma situação que nós todos conhecemos muito bem, que é o quê? A incompetência istmo-cervical, que a gente sabe que é causa importante de abortamentos tardios, e geralmente são abortamentos silenciosos, que não têm aqueles sinais e sintomas clássicos de um abortamento, né? Quer dizer, cólica, sangramento, não. A paciente quase que se surpreende com a expulsão do ovo. E pior, a gente sabe que nós temos uma condição que, se nós conseguirmos diagnosticar precocemente essa incompetência istmo-cervical, a gente pode agir, fazendo uma circlagem que, quando feita num momento oportuno, é extremamente eficaz para evitar esse abortamento. Então, avaliar o colo, extremamente importante. Nesse primeiro trimestre também, é fundamental que a gente possa avaliar o quê? É obrigatório datar a gestação. O parâmetro clínico que nós utilizamos é a data da última menstruação, mas é bem pior do que a gente possa crer, a gente sabe disso, porque para a data da última menstruação bater de maneira mais confiável com a idade gestacional, a gente supõe que essa paciente tenha ovulado mais ou menos no 14º dia do ciclo, que é uma média, mas não é uma verdade absoluta. Então, casos de ovulação tardia, em vez de ter ovulado no 14º, ovulou no 24º, só aí já teremos uma semana e pouco de diferença. Então, datar a gestação no primeiro trimestre é extremamente importante, a ponto de que, se houver uma discordância importante entre a datação pela data da última menstruação e aquela obtida pelo ultrassom, a gente simplesmente vai desconsiderar aquela da data da última menstruação e acatar a datação pelo ultrassom. E datar é super importante, porque se no futuro a gente quiser diagnosticar desvios de crescimento, tanto para fetos macrossômicos quanto para fetos com uma possibilidade de restrição de crescimento intrauterino, é óbvio que o primeiro passo importante é saber a idade exata que esse feto tem. Então, esse passa a ser também um parâmetro, um dado importante, uma resposta importante que a gente tem que dar para o obstetra. Mas, de maneira geral, se nós tivermos essa oportunidade de fazer esse o quanto antes que eu chamei a atenção, no primeiro trimestre ainda a gente vai ter que fazer um outro exame. E esse outro exame, que a gente faz em torno de 12, 13 semanas, é um exame compulsório. Toda paciente terá que fazer. É o famoso morfológico de primeiro trimestre. Nessa época, 12, 13 semanas, a gente já vai ter oportunidade de avaliar algo já em torno da anatomia fetal. Claro que o feto ainda é pequeno, a gente vai identificar na maioria das vezes, ou excluir na maioria das vezes, malformações maiores. Isso, mas de qualquer forma já é importante. Um anencéfalo, uma hérnia diafragmática, uma onfalocele grande, uma displasia de membros, uma anormalidade importante da coluna. Quer dizer, a gente já consegue ver. Então, isso, obviamente, é um dado importante.
Além disso, a gente vai comparar com o exame anterior, ver como é que está o desenvolvimento desse feto, extremamente importante. Vamos avaliar o colo outra vez? Claro que vamos, tá? Mas nesse exame, existem duas coisas que a gente vai ser obrigado a fazer. Uma delas é o rastreamento de riscos de aneuploidia fetal. Através de alguns marcadores sonográficos, a gente vai poder falar se houve um aumento ou uma diminuição de risco desse feto vir a ter alguma alteração cromossomial. Detalhe clássico é deixar bem claro para a paciente que, infelizmente, pelo ultrassom a gente não é capaz de identificar fetos com aneuploidia, e sim o risco. Isso é importante porque, na eventualidade de sinais que aumentem o risco, nós vamos já dar mais um passo, que seriam exames que nós iríamos buscar o quê? O diagnóstico. E aí, necessariamente, o segundo passo para esse grupo de risco seria, por exemplo, uma biópsia de vilo, uma amniocentese, que a gente iria colher material fetal, mandar para o laboratório e teríamos o cariótipo fetal, né? Os marcadores existem inúmeros, mais de 20. Só que muitos são marcadores, assim, uma sensibilidade ruim ou não tão boa, falsos positivos, mas pelo menos nós teríamos 3 que seriam os mais importantes e que deverão ser usados como rotina. A translucência nucal, que todo mundo conhece muito bem, a visualização do osso nasal e o Doppler colorido do ducto venoso. São os marcadores assim mais usados e que, conjuntamente, têm um poder muito grande de avaliar riscos de alteração cromossomial. Eu, pessoalmente, em um grupo muito grande, também já tende a ampliar esses marcadores. Então, além da translucência nucal, da visualização do osso nasal e do Doppler colorido do ducto venoso, eu costumo também avaliar o ângulo facial, visualizar a translucência intracraniana e avaliar o fluxo de válvula tricúspide, buscando sinais de insuficiência cúspide que podem ser secundárias a uma insuficiência transitória cardíaca desse feto. Chamando a atenção que o ângulo facial é importante porque ângulos maiores, ou seja, ângulos mais abertos, podem também aumentar risco de aneuploidia, mas ângulos fechados, junto da não visualização da translucência intracraniana, podem ser sinais importantes no sentido de rastrear riscos de doenças da coluna. E aí eu me refiro principalmente à espinha bífida, com melo e meningocele, e principalmente, quer dizer, rastrear risco de Arnold Chiari do tipo 2. E que é uma situação que, em casos selecionados, a gente hoje em dia já tem como lidar com esses fetos, quer dizer, fazer até um planejamento cirúrgico intrauterino. Então, se a gente for falar de primeiro trimestre, esses seriam os pontos importantes. Não poderia esquecer, em hipótese nenhuma, nesse morfológico de primeiro trimestre, da avaliação também das artérias uterinas. Através da avaliação do Doppler da artéria uterina direita e da artéria uterina esquerda, avaliando resistência vascular da artéria uterina direita e esquerda, representado pelo PI, que é o índice de pulsatilidade. Então, a gente faz da direita, vê o PI, da esquerda, PI, soma, divide por 2. A gente vai ter o PI médio. O que se observa é que quando nós temos um PI extremamente elevado, um PI médio elevado, maior do que o 95º percentil em média, isso vai indicar aumento de risco para pré-eclâmpsia. Então, selecionar grupos de risco para pré-eclâmpsia também é um objetivo importante desse exame morfológico de primeiro trimestre. E por que é importante? Porque se nós conseguirmos selecionar grupo de risco, primeiro, a vigilância dessa paciente será maior, porque ela apresenta risco aumentado para pré-eclâmpsia. E segundo, é que já nos permitiria, precocemente, instituir algumas medidas preventivas, né? No sentido de evitar o aparecimento clínico da pré-eclâmpsia, ou se não for capaz de evitar o aparecimento clínico da pré-eclâmpsia, pelo menos tornar uma pré-eclâmpsia que seria grave numa pré-eclâmpsia mais leve, e que tem um manejo clínico, evidentemente, muito mais fácil. Estou me referindo aqui fundamentalmente ao uso da mini dose de aspirina, em média de 100, 150 miligramas diária à noite, que a gente vai usar até a 36ª semana, em média, quando a gente interrompe. Então, Mauro, acho que de primeiro trimestre, se você quiser colaborar com mais alguma observação... eu acho que super ótimo o que você falou, acho que fica muito na nossa mente em relação ao primeiro trimestre, esse exame que eu sempre costumo dizer que é um grande rastreador, né? Eu acho que isso tem que ficar bem em mente, que ele não é um exame, que a maioria das coisas que a gente visualiza no primeiro trimestre
não bate martelo, não faz diagnóstico preciso. Ele é um grande rastreador. Então, os marcadores, o rastreio de pré-eclâmpsia e, mais importante até do que ser um grande rastreador, ele é um exame que te propõe algum tipo de propedêutica, algum tipo de conduta. E eu acho que isso a gente vem observando muito na evolução da medicina fetal. Uhum. A medicina fetal, ela não se basta hoje apenas a fazer um diagnóstico, a ver algum tipo de malformação ou apenas rastrear. Ela te oferece um tipo de situação que vai te levar a uma conduta. Exato, e até é curioso, a gente vê nos últimos anos, quer dizer, essa inversão da pirâmide de avaliação, a importância que se dá a essa avaliação de primeiro trimestre cada vez é maior. Sim. O tempo gasto no primeiro trimestre Sim. é cada vez maior, porque essas informações, né, vão ser importantes para o planejamento de acompanhamento. Então, sim, ela te propõe fazer alguma coisa. Exatamente. Então, acaba sendo assim, não é, a paciente não vai à clínica de ultrassom apenas para fazer um ultrassom e entregar para o médico assistente. A gente, hoje, acaba sendo um aconselhador a essa paciente. Principalmente, eu acho que até o morfológico de primeiro trimestre, eu considero como uma consulta de aconselhamento, porque você explica tudo para a paciente, faz todo o rastreio, todo o exame que você tem que fazer, depois, na hora de entregar o laudo, você senta de novo com a paciente, mostra os riscos encontrados e toda a conduta que ela vai seguir a partir dali, seja com o uso da aspirina, se o risco da pré-eclâmpsia for mais alto, seja com um colo mais curto, a gente já diz que o risco de prematuridade vai ser mais alto e, de repente, ela vai aumentar aí o número de frequências de exames para a gente observar esse colo, principalmente se ela tiver um fator de risco para parto prematuro, se tiver parto prematuro anterior, se tiver feito cirurgia no colo do útero, a gente vai acompanhar essa paciente com o exame transvaginal com mais frequência para avaliar a progressão desse colo do útero. E em relação à ultrassonografia também, o que eu sempre digo é uma progressão da gravidez. Eu acho que conforme a gente vai passando as semanas da gravidez e vai avaliando pela ultrassonografia, o casal vai ficando mais tranquilo, mesmo que a gente encontre alguma coisa diferente. Eu acho que a gente oferece mais tranquilidade por estar expondo aquilo que a gente está vendo. Exato, quer dizer, na realidade, é o que eu sempre falo há muito tempo, quer dizer, quando as pessoas me perguntam, André, você faz exame de ultrassom? Eu falo, eu não faço exame de ultrassom. Eu presto consultoria ao obstetra que está acompanhando a paciente. Quer dizer, é um trabalho muito integrado, quer dizer, nós na medicina fetal com o obstetra. Eu quer acho dizer, fundamental. É uma consultoria, quer dizer, o que a gente entrega, na verdade, não é um laudo de ultrassom, é uma consultoria que a gente... Por isso que o contato com o médico assistente é muito importante. Quer dizer, a gente tem que estar muito em contato. Acabou o exame, liga, fala, conversa, discute com o médico assistente, porque é desse time, quer dizer, desse time estar afinado, é que a gente vai conseguir resultados melhores nesse acompanhamento pré-natal, né? Já se foi o tempo em que a gente trabalhava com ultrassonografia apenas como aquela visão do examinador que vai fazer, entregar o laudo conversa com o seu médico. É uma coisa que a gente escutava muito. Não vou poder explicar nada agora, conversa com o seu médico e ele vai te explicar. Eu acho que esse trabalho conjunto com o médico assistente hoje é fundamental na medicina fetal. E aí a gente vai progredindo, né, na avaliação, chegamos ao segundo trimestre. Entre o primeiro e o segundo trimestre, a maioria das pacientes acaba optando também por fazer um exame entre 16 e 17 semanas. É um pit stop. Exatamente. Principalmente, hoje em dia a gente nem vê tanto, né? Porque antigamente era a fase que a gente descobriu o sexo fetal. Mas hoje, com a chegada da sexagem fetal, e o NIPT também, eu acho que é importante a gente falar do NIPT, também como rastreador de primeiro trimestre, a ideia que se tem do NIPT hoje. Ele é um rastreador. O NIPT é aquele exame de sangue que faz pesquisa do DNA fetal no sangue da mãe para rastrear as cromossomopatias. Muito se tem falado do NIPT hoje. Quando é que se pede o NIPT? No começo da gravidez, com 8, com 9? Depois do morfológico de primeiro trimestre? O que a gente vê, a maioria das vezes, é pedir depois do morfológico de primeiro trimestre, se esse morfológico tiver um morfológico com nenhuma alteração. Se ele tiver um morfológico
com todos os marcadores normais. O NIPT ele vem para aumentar a sensibilidade desse morfológico de primeiro trimestre. Então, ele vai aumentar mais ainda a chance de não ter nenhuma cromossomopatia. Se tiver alguma alteração no morfológico de primeiro trimestre, a maioria das vezes, a gente indica fazer o diagnóstico preciso pela biópsia. E aí ela chegou com 16, 17 semanas, acho que fica um intervalo muito grande, né? Acho que elas ficam também ansiosas, entre 12, 13 até 22 semanas mais ou menos, que é o período do morfológico de segundo trimestre, fica um intervalo muito grande sem nenhum exame. Então a maioria opta, e a maioria dos médicos assistentes também, acaba solicitando esse exame entre 16 e 17. Que fica aquela ideia também de, para ver o sexo, mas é muito mais do que isso. Porque com 16, 17 semanas, a gente já começa a ter uma ideia da morfologia muito maior do que com 12, 13 semanas. Então, já começa a ver muita coisa. Se você lá no primeiro trimestre pegou um rastreio para a espinha bífida, como você falou, lá com o quarto ventrículo alterado, alguma coisa. Com 15, 16 semanas, o diagnóstico vai ser feito. Com 15, 16 semanas, você já consegue rastrear essa coluna e ver se tem algum defeito de fechamento da coluna. Então, não ficar também com a ideia de que esse exame do quarto mês, 16 semanas, é só para ver o sexo. Isso também eu acho que também é importante se falar. A ideia é do ultrassom como sempre avaliador da morfologia, não só como medidor de biometria, porque às vezes eu acho que a gente tem realidades diferentes, a gente lida às vezes com uma agenda muito cheia, realidade de serviço público, realidade de serviço privado, e tem-se uma tendência em agendas muito cheias, que é uma realidade, às vezes, que a gente não tem como lidar contra. Tem-se uma tendência como é um exame obstétrico comum, a você fazer uma medida do neném e liberar o laudo. Eu acho que, mesmo que se gaste 3, 4, 5 minutinhos avaliando morfologia, eu acho que não tem como deixar de fazer. Porque senão você se torna um ultrassonografista biometrista. E aí perde-se muita qualidade no exame. Então, não perder oportunidade, mesmo sendo, por exemplo, nesse exame de 16 semanas, ela foi para ver o sexo, dá uma passada, dá uma olhada desde a cabeça, coluna até os pés, dá uma passada na morfologia, porque nessa fase já dá para ver bastante coisa. Lá na frente, andou mais um pouquinho, chegamos na fase do morfológico de segundo trimestre. O morfológico de segundo trimestre, ele se diz, a indicação de se fazer entre 20 e 24 semanas. Por que nesse período? Por que foi escolhido esse período? Porque é um período em que a gente não tem um feto ainda muito grande, que vai dificultar a avaliação de alguns sistemas, e, além disso, a gente tem um líquido amniótico ainda suficiente para dar contraste na imagem, para facilitar a avaliação da morfologia. E hoje o morfológico de segundo trimestre ele também está mais amplo. O que ele consiste? Ele basicamente consiste, inicialmente, como é que eu começo o morfológico de segundo trimestre? Começo avaliando o colo do útero. O colo do útero, no morfológico de segundo trimestre, ele hoje entra pelo exame transvaginal como protocolo de morfológico de segundo trimestre. Então, se a gente puder promover essa educação da avaliação do colo do útero no segundo trimestre, eu acho que a gente vai estar ganhando muito. Porque outra coisa de realidade também que a gente também lida no dia a dia, solicitação do médico morfológico de segundo trimestre. E a gente lida com convênio. O convênio, ele não contempla a avaliação do colo do útero, mas eu acho que o examinador, o ultrassonografista, se ele puder lutar para incluir essa avaliação do colo do útero, e aí vem de encontro também essa coisa que a gente acabou de falar, de ter o contato com o médico assistente, conversar com o médico assistente, estou incluindo aqui o colo do útero para não jogar também sozinho, conversar com o médico assistente, estou incluindo aqui o colo do útero, faz parte do protocolo de segundo trimestre, é nesse período que a gente avalia o risco para prematuridade, é nesse período que tem a avaliação formal do risco de prematuridade. Então, acho que vale a pena entrar como protocolo oficial essa avaliação do colo. Então, eu começo com a avaliação do colo pela via transvaginal, a gente fica ali uns 3 minutinhos, avalia se esse colo, a extensão do colo, vê se esse colo vai perder extensão durante o exame, dá uma afrouxada no transdutor,
para ver se ele perde extensão também com essa afrouxada, principalmente se a paciente tiver fator de risco. Depois da avaliação do colo, vamos para a via abdominal e aí a gente sistematiza o exame morfológico de segundo trimestre. Eu acho que para não perder nenhum tipo de avaliação, é importante sistematizar. Então, eu costumo começar pela cabeça e dali a gente vai, da cabeça até os pés. Sistema nervoso central, avaliação de ventrículo lateral, avaliação de fossa posterior, avaliação de órbitas. Então, a gente vai sistematizando. Face, depois passa para a coluna, um rastreio cardíaco importante no segundo trimestre, das 4 câmaras no morfológico do segundo trimestre. 4 câmaras, fazer o rastreio, se possível, e acho que vale muito fazer o rastreio em 5 andares do coração. Então, a partir das 4 câmaras, saída de aorta, saída de pulmonar e o topo do coração lá com os 3 vasos e traqueia. Eu acho que daí a gente, 90% dos cardiopatias, a gente vai estar assegurando de visualizar. Abdômen, avaliação minuciosa do abdômen. E membros, avaliar todos os ossos, medir todos os ossos, porque muitas vezes a gente surpreende uma displasia esquelética que pode estar começando no segundo trimestre. Normalmente a displasia esquelética mais grave a gente começa a surpreender mais cedo, mas as menos graves, muitas vezes a gente surpreende no segundo e às vezes até no terceiro trimestre. Sistematizando esse exame, avaliação minuciosa da anatomia, eu acho que a gente consegue tranquilizar bastante esse casal em relação à evolução desse bebê. Exato. E o ponto, quer dizer, o morfológico do segundo trimestre, quer dizer, exame compulsório. Sim. Toda paciente terá que fazer. E não é só também um exercício acadêmico, porque na realidade a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Aqueles que a gente pode encontrar alguma malformação, ela pode ser algum tipo de malformação que a gente pode até ajudar esse feto intraútero, através de procedimentos intrauterinos. Por exemplo, uma obstrução uretral, que a gente pode, em casos selecionados, colocar um shunt, por exemplo, vésico amniótico, descomprimir o sistema urinário e evitar uma displasia renal. Mas mesmo nas malformações que a gente não possa ajudar intraútero no sentido de propor uma terapêutica intrauterina, é extremamente importante, porque se identificando, isso permite que, primeiro, a vigilância desse feto vai aumentar, e segundo, isso vai criar a possibilidade de nós termos um parto programado. É o que eu falo, parto na hora certa, no lugar certo e com uma equipe médica já pronta, esperando para a situação. Por exemplo, um feto com alguma malformação cardíaca, nascer numa maternidade primária seria o caos, quer dizer, até se desconfiar que o feto está cianótico, pensar na possibilidade de uma cardiopatia cianótica, diagnosticar e propor um tratamento, a gente já teria perdido aquele golden time tão importante para a gente dar uma assistência boa. Então, identificar malformação que a gente possa intervir intraútero, bacana, ótimo. Agora, uma outra que a gente não possa, também é importante pelo planejamento do parto, né? Então, exame totalmente compulsório. E aí a gente parte para o terceiro trimestre, que sempre eu falo, o terceiro trimestre, geralmente eu gosto de fazer em torno de 29, 30 semanas, que seria a oportunidade. Claro, a gente sempre que é possível checa um pouco da anatomia, claro que a avaliação é mais dificultada, porque o feto está maior, faz sombra acústica em cima de estruturas dele que a gente quer observar, mas sempre dá para a gente também dar uma checada, ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que possa ter aparecido, que não tivesse sido encontrado ainda no morfológico de segundo trimestre. Isso é legal. Mais importante a gente ver nessa época, principalmente rastrear a restrição de crescimento, que seria aquela restrição de crescimento tardia de terceiro trimestre, que a gente sabe que 99% das vezes é secundária a uma insuficiência placentária. Então, rastrear esse desenvolvimento desse feto, tanto para o lado da restrição quanto do feto macrossômico, obviamente é importante. Avaliar o líquido amniótico, que independente da causa de um oligoâmnio, a gente sabe que o oligoâmnio ele pode aumentar a possibilidade de acidentes agudos de cordão. Então, observar esse líquido é extremamente importante. E também a placenta. Aí o pessoal fala, poxa, André, mas agora só no terceiro trimestre você vai olhar a placenta? Não, estou olhando já há muito tempo. Só que eu me refiro aí, várias placentas que são placentas baixas, até a 28ª semana elas migram.
E a partir de 28 semanas, que é onde se completa o fenômeno de migração placentária, o que é baixa continuará sendo baixa. E aí, identificar, por exemplo, uma placenta prévia total é uma informação preciosíssima para o obstetra, visto que uma placenta prévia total é indicação formal, absoluta, de interrupção pela via alta. A marginal, a parcial não. Na maioria das vezes nasce pela via transpélvica e sem dificuldade nenhuma. Mas uma placenta prévia total é uma informação preciosa e que, às vezes, durante o pré-natal, ela pode passar totalmente desapercebida, a paciente sem nenhuma queixa, nenhuma gota de sangue, sem sangramento, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma. E saber se essa placenta está bem implantada, obviamente, nessa fase, é extremamente importante. Chamando a atenção que, na suspeita de uma placenta baixa, a via transvaginal também é muito importante, porque ela vai nos dar uma ideia muito melhor da relação da borda placentária, da placenta, com o orifício interno do colo. Então, em casos selecionados, o ultrassom vaginal para avaliação do colo e da região próxima ao orifício interno deverá ser feito também, mesmo no terceiro trimestre, e aí sim, em casos selecionados, né? Terceiro trimestre. Entra também na outra questão. Se a gente for pensar assim, a gente vai falando e cada hora vem uma ideia na cabeça, porque a tamanha importância da ultrassonografia atual, né? A questão do acretismo também, hoje, como a ultrassonografia evoluiu em relação ao diagnóstico de acretismo. Eu acredito que hoje, nas mãos de um bom examinador, o diagnóstico de acretismo, pela ultrassonografia, tem uma acurácia melhor do que, inclusive, pela ressonância. Eu acho que a ressonância ela tem muitos vieses ali no exame que podem confundir. E a ultrassonografia, se você tiver um olhar treinado, você faz um diagnóstico melhor, porque eu acho que muitas vezes a taxa de falso positivo na ressonância é maior do que na ultrassonografia, por exemplo. E lembrando que a possibilidade de acretismo é maior em placentas de implantação baixa também. Então, você falou de implantação baixa, eu lembrei. Naquele grupo que a gente vê uma implantação baixa, a gente tem que ficar muito atento à possibilidade de um acretismo, né? E não só disso, uma vasa prévia, uma inserção filamentosa de cordão, quer dizer, isso o Doppler colorido auxilia muito para a gente mapear a vascularização da região. E, por vezes, a gente pode se surpreender com alguma situação dessa que, obviamente, é uma informação preciosa para o planejamento desse parto, para que ocorra tudo dentro do... Esqueci de falar até em relação... A gente seguiu para o terceiro trimestre, a gente fala muito terceiro trimestre, avaliação de bem-estar, né? Isso começou lá, como você falou, no primeiro trimestre, na avaliação das uterinas, medida da pressão arterial combinada, avaliação das uterinas, a gente faz o critério de risco para pré-eclâmpsia e crescimento restrito. Primeiro trimestre já começou. No segundo, além de toda a sistematização do morfológico, a gente avalia de novo as artérias uterinas, porque elas são critério prognóstico também, continua o critério prognóstico para pré-eclâmpsia e crescimento restrito. E seguindo no terceiro trimestre, aí a gente começa a avaliar o bem-estar fetal pela artéria umbilical, principalmente, né, artéria umbilical e artéria cerebral média, e continua avaliando a artéria uterina. Aí a gente entra toda aquela celeuma dos protocolos todos que se abrem hoje dentro da medicina fetal. Para crescimento restrito, que eu acredito, que a gente vem discutindo nos últimos anos, eu acho que são os protocolos que mais vêm mudando com mais frequência, e é onde a gente tem que estar mais antenado. Inclusive, as escolas de medicina fetal do mundo têm algumas pequenas discrepâncias em relação ao crescimento restrito, falando de bem-estar, né? Se a gente faz o diagnóstico preciso de restrição de crescimento, como o André falou lá no começo da gravidez, datação da gestação, imprescindível. Fez o diagnóstico preciso de restrição de crescimento. E aí a gente entra em vários critérios para esse diagnóstico de restrição de crescimento. Tem a Escola de Barcelona, tem os critérios da ISUOG, mas basicamente um abdômen abaixo do percentil 3, um peso estimado abaixo do percentil 3, que são os critérios maiores. Fez o diagnóstico, essa avaliação do bem-estar, principalmente pela artéria umbilical, é imprescindível no terceiro trimestre. Sim, sem dúvida. E fora aquela avaliação que se faz realmente no terceiro trimestre para evitar aquela ansiedade final, que é terrível, né? Aquele feto a termo ou pré-termo e que começa aquela ansiedade da equipe de saúde, a ansiedade do casal, da família, no sentido de que, olha, tá
está pronto e está bem. Vamos correr o risco ou não? Me lembra até bolsa de valores, né? Vamos realizar o lucro ou não? Vende ou não vende a ação? Individualização dos casos. Mas aí, quer dizer, é extremamente importante. Por quê? Porque através de métodos de avaliação da vitabilidade fetal, e aí, pessoalmente, acho que o Doppler associado à ultrassom é fantástico, a gente vai como se fosse dando um voucherzinho para o neném para ficar no hotel por mais tempo. Ou seja, as condições são boas, a gente avaliou com Doppler, com ultrassom, ganhou 15 dias. Ou seja, a gente pode ir realmente esperando que a paciente entre normalmente num trabalho de parto, evitando algumas intervenções desnecessárias, mas ao mesmo tempo é uma espera monitorada também. A gente vai estar, e vira e mexe, a gente vê e fala, opa, acabou hoje, manda direto para a maternidade. Então é uma forma também, no final, essa avaliação de vitabilidade é muito boa, porque vai nos dar essa tranquilidade para esse acompanhamento final, que é um acompanhamento emocionalmente mais tenso, principalmente para a família, né? Isso dá são exames, como você falou, os compulsórios, os morfológicos, morfo de primeiro e o de segundo. Mas a gente vai deixar de fazer esse acompanhamento no terceiro trimestre? Eu acho que vem muito em relação a isso que você falou. Essa tranquilidade, principalmente pelo aumento do número de estudos que vem mostrando o quanto o Doppler está tendo uma função no diagnóstico de bem-estar fetal. Exato. Não só... E hoje a gente fala muito de umbilical, que eu acho que é o principal, mas as uterinas hoje têm um papel importante no terceiro trimestre. A gente vê vários estudos em relação à uterina, principalmente nos casos de crescimento restrito, e até mesmo a artéria cerebral média. Nesses casos de crescimento restrito, a importância de uma cerebral que tem uma tendência a ter uma resistência maior durante a gravidez, e no final ela abre um pouco, essa resistência diminui. Nos casos de crescimento restrito, se essa resistência diminui muito, ela acaba sendo um dos critérios lá utilizados. Sem dúvida. E além de tudo, tem os critérios biofísicos também, né? Que tem a parte hemodinâmica, com a avaliação do Doppler, e tem a parte biofísica, tônus fetal, movimentação fetal, e aí isso tudo entra em avaliação ultrassonográfica, né, André? Sem dúvida. Bom, pena que o nosso tempo é curto. Pena, porque senão ficaríamos aqui um tempão, um bate-papo tranquilo, super agradável. O que faltou só foi, talvez, uma cervejinha, uma coisa assim. Mas tirando isso, infelizmente o tempo é curto, a gente até já estourou. E agradeço, então, agradeço a turma aqui toda, ao Mauro, e, enfim, a atenção de vocês. E até a próxima, né? Até a próxima. Também queria agradecer muito, foi um ótimo papo, gostei muito de estar aqui. E vamos seguindo aí com essa especialidade que a gente ama tanto, né? É isso aí, tá ok.